Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos então para nossa aula de desenvolvimento para a web. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito de linguagens de marcação, né, e linguagens de desenvolvimento para a web. Então, em primeiro lugar, falar para vocês aqui algumas linguagens para desenvolvimento web que a gente tem, né? Tanto linguagens de marcação quanto linguagens mesmo estruturadas, orientadas a objeto para desenvolvimento. Então, aqui do lado do back-end, a gente tem algumas, né? Umas mais populares, outras menos populares. Então, eu procurei colocar aqui as principais delas, né? Então, a gente tem aqui o PHP, em primeiro lugar, Python, em seguida, né? C Sharp.net, VB.net, Java, Python e o ASP. O ASP, esse ASP que eu coloquei aqui é na versão 3.0 dele. Então ele ainda não era dentro da plataforma .NET, e ele já é bem antigo, mas ainda tem alguns sites aí que ainda rodam ASP hoje em dia. Para front-end aqui, em geral a gente tem HTML, CSS, JavaScript. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas não tem o Ember, o Vue, não tem o React, e Angular e outras alternativas aí? Pessoal, tem. Só que essas alternativas, elas ainda assim, elas executam HTML com CSS e JavaScript. Então, algumas dessas linguagens a gente utiliza o TypeScript para poder criar, né, junto com HTML, junto com CSS, e aí através de um processo de uma espécie de compilação, né, dessa linguagem, isso é transformado para um arquivo HTML e JavaScript e CSS. Então, durante esse processo, essa linguagem, né, o que a gente desenvolve, ela sofre um processo de minificação, que se chama. Então, alguns arquivos eles são reduzidos de tamanho, outros eles são mudada a interpretação deles. Então, por exemplo, o TypeScript, os browsers, né, os navegadores, eles não rodam TypeScript. Então, eles rodam JavaScript mesmo. Então, nesse processo de compilação, é feita uma conversão, então, do TypeScript para JavaScript. Então, isso é algo que é transparente para o usuário, né, mas o bom desenvolvedor ele é ciente de que ocorre essa transformação, então, do TypeScript para o JavaScript. Então, vamos falar sobre algumas dessas linguagens. Então, primeiro, para começar aí, o PHP. Então, o significado desse termo PHP é PHP Hypertext Processor. Então, assim, acho que eu já falei com vocês um pouquinho mais para trás aí, que se não falei, falo agora, não tem problema. O PHP, inicialmente, ele foi chamado de Personal Homepage. Então, era uma biblioteca de scripts, que foi criada para poder auxiliar no desenvolvimento de páginas web. Inicialmente ele foi feito para ser um contador de visitas do site do criador dele, e aí demandou-se mais coisas até o momento em que a fundação que cuida do Zend Framework assumiu o comando aí do PHP, e aí desde então essas atualizações são por conta deles. Ela é uma linguagem de programação multiplataforma, então, ou seja, ela pode rodar no Windows, ela pode rodar no Linux, ela pode rodar em computadores Mac, ela pode rodar em computadores Unix também. Então, basta a gente verificar o local onde a gente vai estar instalando um interpretador PHP para poder estar fazendo isso. Aí pode ser em conjunto com Apache ou com outros servidores web aí. Ela foi criada em 2004 e atualmente ela é responsável pelo funcionamento de mais de 200 milhões de sites na internet. Então, bastante coisa, né? E de lá para cá vem sendo cada vez mais usado o PHP. Por quê? Porque é uma linguagem simples, então é fácil se desenvolver um site nela, é rápido se desenvolver um site nela. É óbvio que tem que se tomar alguns cuidados enquanto está se fazendo esse desenvolvimento, mas é algo que tem uma curva de aprendizado bem menos acentuada que o Java, por exemplo. Então, o PHP normalmente é a linguagem de entrada aí para as pessoas aí nesse mundo da web. E aí, né, repetindo aí um pouquinho que eu falei ali atrás, né, é uma linguagem interpretada e compatível com sistemas Unix e Windows. Vamos para a próxima aqui então, né, temos Java. Então, Java é uma linguagem popular, né, ela foi criada lá na década de 90 pela extinta Sun Microsystems,
que depois foi comprada aí pela Oracle, né, incorporada pela Oracle. Então ela é uma linguagem popular, possui múltiplos usos, dentre eles para a web. Então com Java a gente consegue fazer muita coisa. Java a gente consegue fazer processamento via batch, né, então naquele terminalzinho mesmo do computador. A gente consegue utilizar o JavaFX, por exemplo, para poder criar interfaces de usuário mesmo. Antigamente a gente tinha o Swing, né, então o Swing era um pacote do Java e a gente também, utilizando ele, a gente conseguia criar essas interfaces de computador mesmo para ele, né? Mas atualmente o que é utilizado mesmo é o JavaFX. A gente tinha também o JavaWT, que ele era bastante utilizado na criação de applets Java, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer isso na internet, mas era uma era uma espécie de plugin, né, que era desenvolvido em Java e que ele podia, assim, dar mais vida, né, a páginas da web. A gente poderia colocar um sistema dentro de uma página utilizando um applet, mas os applets eles acabaram caindo em desuso porque eles deixavam as páginas lentas, então eles poderiam permitir, né, o acesso a certas vulnerabilidades dentro de um computador, né, então os applets acabaram caindo em desuso, aí, principalmente durante o advento aí do HTML5, que a gente vai falar mais para frente. O Java é multiplataforma, então isso permite com que ele seja executado, né, após a compilação em vários dispositivos. Então, de novo, dispositivos Unix, Mac, Windows, Linux, todos eles aí suportam Java. Basta a gente instalar a versão correta do compilador, fazer a compilação corretamente, e aquele bytecode que vai ser gerado pelo Java, ele vai ser executável nessas várias plataformas aí. E uma característica importantíssima dele, ele é robusto, ele é seguro. Então o Java ele tem um mecanismo de segurança que foi concebido com ele desde o nascimento dele, né? Então a gente chama isso de sandbox, né? Então o Java ele tem esse mecanismo para evitar que o desenvolvedor ele faça coisas que ele não deveria, né? Que ele acabe prejudicando aí o computador daquele usuário, né? Ele tem outras configurações aí que permitem que ele seja bastante seguro aí na utilização dele. Então, dentro do Java, hoje um dos frameworks mais famosos aí do Java que a gente tem para poder desenvolver para a web é o Spring, né? Então a gente tem o Spring REST, a gente tem o Spring Web também, que dentro deles a gente consegue agregar alguns elementos que permitem a persistência dentro de banco de dados, e várias outras funcionalidades aí que são bem bacanas. Antigamente a gente tinha também o JSF, né, que era o Java Server Faces, que é uma tecnologia que hoje ela ainda é utilizada, mas ela está caindo um pouquinho em desuso por conta desses frameworks que surgiram hoje para poder fazer o controle dos front-ends, né? Então, como Angular, como React. Então, esses frameworks eles são bem mais simples de trabalhar do que com o JSF especificamente. Mas ainda assim, tem muita gente que ainda utiliza o JSF hoje, que gosta e que recomenda. Ok? Próximo aqui, Python. Né? Então, Python é uma linguagem que provavelmente ela ainda vai dominar o mundo. Né? É uma linguagem muito forte, então ela é focada na simplicidade para poder para resolver problemas, para que ela seja extensível. Né? Então, Python é uma linguagem poderosíssima. Então, hoje as pessoas utilizam muito Python em algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, tanto a aprendizagem supervisionada como a não supervisionada. Então, hoje Python ele realmente assim é um grande chamariz aí na internet, tem um mercado bom, né? É uma linguagem que ela é simples de ser aprendida, é uma linguagem que com ela a gente pode programar tanto codificado quanto orientado a objetos. E é uma linguagem completa também, completa e muito poderosa. Então, Python é algo aí que com certeza em algum momento vocês vão se deparar com isso. E tem alguns frameworks de Python, né, para a web, como o Django, como o Zopclone também. Então, o Zopclone dizem que eu particularmente não conheço o Zopclone, mas dizem que quando a pessoa consegue atingir um determinado ponto dessa curva de aprendizado dentro do Zopclone,
é uma linguagem que permite que, é uma linguagem, uma tecnologia, né, que permite que a produtividade seja muito alta. Seja muito alta, então você tem uma redução de custo, né, para poder estar fazendo o desenvolvimento utilizando Zooplone. Vamos lá então. Então, pode ser executada sem a necessidade de um compilador, né? Python também ele é multipropósito, então ele roda dentro de um terminal, ele roda através da internet, né? Através do Django, através do Zooplone, né? Então, a simplicidade dele permite que soluções sejam criadas com poucas linhas de código. Então, o Python ele permite isso, isso torna ele muito interessante. Ele está disponível nas versões 2.0, né, nas versões 2 e na versão 3 também. Né, e Python ele foi projetado para ser altamente extensível. Então a gente cria pacotes com Python, a gente cria projetos que a gente pode disponibilizar para a comunidade fazer uso deles. Python é bem interessante, em algum momento da carreira de vocês com certeza vão se deparar aí com essa linguagem. Na carreira, na área acadêmica, Python é realmente um formidável resolvedor de problemas. Vamos prosseguir então? Então, falando agora um pouquinho do lado do cliente, né? Então, CSS, Cascading Style Script. Né? Então, em tradução livre, né? Script de estilos em cascata. Então, o CSS, a gente utiliza ele para poder dar uma formatação à nossa página. Vamos terminar de ler aqui os itens e eu converso com vocês aqui um pouquinho mais a respeito dele. Então, olha só, não é uma linguagem de programação, então ele está mais para uma linguagem de marcação, né? Porque apesar do CSS hoje ele ter alguns recursos, como o CSS Queries, coisas assim, né? Ele não é uma linguagem de programação, ele não permite que a gente programe. Na verdade, a gente orienta, né, o que o CSS vai fazer dentro de uma determinada página. E aí, quando a CSS é utilizada com JavaScript e HTML, né, ele permite definir a aparência de uma página web. Então, no momento em que a gente visita uma página web, que a gente vê uma página bonita, elegante, e até aquelas páginas feias mesmo, mas principalmente essas elegantes, vocês podem ter certeza absoluta que tem uma folha de estilo fortíssima rolando ali atrás, né, sendo anexada ali atrás, para poder orientar como os elementos daquela página vão ser mostrados. Ok? E o CSS ele pode ser aplicado a diversos tipos de documento, né, como XML, como SVG e como o SHU, né, acho que se fala assim. Então, XML são arquivos estruturados, né, que mostram informações como se fosse um banco de dados, e com o CSS a gente consegue formatar, né, a exibição ali de um arquivo XML. O SVG ele é um arquivo de imagem, né, vetorial. Então é um arquivo que é um tipo de arquivo que ele é apoiado pelo W3C, né, dentro desse projeto deles aí de popularização da web. Né, e utilizando o CSS e FSVG a gente consegue, por exemplo, fazer animações na internet. Então é algo que é bem interessante. Deixa eu ver aqui até se eu mostro algo para vocês aqui nesse sentido. Só um minutinho. Maximizar aqui, então Simpsons, CSS, vamos ver se eu encontro aqui, olha só. Então aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, né, as figuras aqui dos Simpsons, né, do pessoal aí da turma dos Simpsons, né, e tudo isso aqui, por exemplo, foi feito em CSS 3.0 e utilizando também o SVG. Então se a gente clicar aqui no Homer, por exemplo, olha só, a gente consegue ver aqui então o código CSS que foi utilizado para poder criar o Homer. E aí aqui, vamos ver, e ele piscando aqui, inclusive, a gente define aqui, dentro desse arquivo CSS aqui, essas animações. É algo que é bem interessante, então, para vocês olharem isso aqui depois e vocês verem. Isso aqui não é um GIF animado, não é um vídeo, não é nada disso. É uma animação mesmo, utilizando folhas de estilo. Então vamos ver aqui os arquivos SHU também, né? O que é um arquivo SHU? Então olha só, pronuncia-se ZUL,
Então, olha só, User Interface Language, é uma linguagem de marcação de interface do utilizador, desenvolvida para suportar aplicações no projeto Mozilla, tais como Firefox e Thunderbird. Então, nunca utilizei o Zoo aqui, né? Que é como eles falam, mas é algo que depois, de repente, a gente pode dar uma estudada aqui para poder conhecer um pouquinho mais a respeito deles. Ok, pessoal? Então, olha só, se vocês quiserem conhecer, basta entrar aqui em Simpsons CSS aqui, e aí ele vai aparecer aqui para a gente, né? E a gente vê que ainda tem, às vezes tem alguma falhazinha aqui, mas é algo que, com o tempo, com certeza, vão melhorar isso aqui. Então, olha só, utilizando isso aqui a gente consegue deixar o Bart verde, deixar o Bart em preto e branco, bem legal. Então, vamos continuar aqui. Então, falamos aqui um pouquinho a respeito do CSS, né? E principalmente, olha só, ele é essencial, pessoal, para poder criar páginas web atrativas. Então, se a gente quiser ter uma página web que seja bonita, que seja agradável, é óbvio que a gente tem que ter um conhecimento de web design, de editoração gráfica, tudo isso, mas é uma coisa da qual a gente não vai conseguir fugir. A gente precisa conhecer CSS, ok? Vamos agora aqui no JavaScript. Então, o JavaScript hoje que é uma linguagem poderosíssima, super difundida, também vai dominar o mundo, porque JavaScript é muito poderoso e cada vez mais ele ganha importância aí dentro da internet e até fora dela mesmo, sabe, com pacotes como NPM, por exemplo. Então, JavaScript, todo ano alguém diz que o JavaScript vai morrer. As pessoas tentam matar o JavaScript, isso eu vou conversar com vocês depois. Por exemplo, o Google já tentou matar o JavaScript, né, com uma linguagem de programação chamada Dart, e não adianta, o JavaScript, e não adianta, o JavaScript, cada vez que ele vem, ele está aí cada vez mais forte. Okay? Então, uma das linguagens de programação mais dinâmicas e populares para a criação de sites. Né? Então, através do JavaScript, a gente consegue controlar o nosso navegador, editar o conteúdo, né? E editar também o conteúdo de um documento que foi mostrado. Né? Então, o JavaScript ele faz com que os scripts do lado do cliente eles possam se comunicar com os usuários, né? Então, com aquela pessoa que está utilizando o navegador. Ele permite também uma comunicação assíncrona. Então, o que é uma comunicação assíncrona? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de comunicação síncrona e assíncrona. Então, vamos ver aqui. Então, vamos entrar aqui no moodle.com.br, acho que é isso aqui. Então, olha só, pessoal. Então, no momento em que eu acesso aqui, né, isso aqui é uma comunicação síncrona. Né? Então, ele está... A gente clica e ele dá uma resposta. Agora deixa eu só jogar aqui para cá para eu poder fazer o login aqui. Ok, então vamos voltar para cá. E aqui, por exemplo, o que eu tenho em JavaScript aqui que faz uma comunicação assíncrona? Vamos pegar aqui a turma de vocês mesmo. Então, por exemplo, aqui, eu vou vir aqui e vou editar, vou ativar a edição. Né, e aí isso aqui ainda é síncrono, porque ele fez a recarga dessa página. Né, mas, por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui nesse lápisinho, clicar aqui e colocar avisos do professor, reparem aqui nesse íconezinho aqui dessa seta, na hora que eu der Enter. Então, ele não mudou. Então, isso aqui é um tipo de comunicação assíncrona. Né? Então, é o Ajax que está sendo utilizado aqui. E aqui eu consigo alterar sem que a página seja recarregada. Né? E isso permitiu que surgissem esses frameworks que hoje a gente conhece como o Angular, como o React, como o Ember, como o Vue. Então esses frameworks eles trouxeram um conceito novo que se chama Single Page Applications, SPAs. Então, são páginas que são carregadas e que elas não precisam ficar recarregando. Então, qual que é um exemplo assim crucial de Single Application que a gente conhece e que foi até um dos primeiros Single Applications a surgir? O Gmail, pessoal. Então, o Gmail ele é um Single Application. Ele, depois daquele momento que a gente faz o login, que a gente já está dentro do nosso e-mail, a partir dali ele não recarrega mais a página. Então, todas as ações que a gente for realizar ali dentro daquela página do Gmail vai ser sempre na mesma página.
Então a nossa URL lá em cima ela pode até mudar, mas ele é um single page application, ok? Então, vamos lá, comunicação assíncrona, né? E ele é suportado por quase todos os browsers padrão de mercado. Ou seja, então, um browser, um navegador para ele poder funcionar, né, para ele poder ser bem aceito, ele tem que suportar JavaScript e não tem para onde correr. E aí eu até dou um exemplo para vocês. Não sei qual navegador vocês usam, mas eu, por exemplo, eu não uso o Internet Explorer, eu não uso o Microsoft Edge. Além de outras questões de compatibilidade, também por conta da compatibilidade dele com JavaScript. Então, o Microsoft Edge, o próprio Microsoft Internet Explorer, eles têm problemas para poder fazer a manipulação dos objetos dentro da página e também muitas vezes para poder funcionar o JavaScript. Então, quais que são os navegadores que funcionam bem com JavaScript? Então, a gente tem o Safari, né, do lado da Apple, a gente tem o Mozilla Firefox e também o Google Chrome. Então, se você estiver usando um desses três navegadores, você vai ter menos problemas, né, com a utilização da internet. Ok, pessoal? Vamos prosseguir então mais um pouquinho. Né? Então, o JavaScript ele pode funcionar inclusive em plataformas que não são web, como desktops, widgets, né? E documentos PDF. Então, é possível a gente fazer uso de JavaScript inclusive nisso. Então, quão poderoso ele é. E no futuro eu prevejo que dispositivos como Arduino, como outros que a gente conhece semelhantes, né, talvez eles venham a fazer utilização de JavaScript também, pela simplicidade de se desenvolver nele, pela quantidade de respostas que a gente tem na internet. Então anotem isso aí, JavaScript ele ainda vai conquistar o mundo. Daí ele permite a programação funcional, também é estruturada, e uma programação orientada a objetos. Ou seja, pessoal, ele é multiparadigma, né? Então ele suporta vários paradigmas aí para que seja possível desenvolver dentro dele. Ok, pessoal? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre CSS, sobre JavaScript e principalmente sobre HTML, né, até o final do nosso curso aí. Né? Então, por enquanto, eu só vou dar essa palhinha aí para vocês. Ok? Então vamos um pouquinho então para o HTML. Então o HTML, qualquer página que vocês acessam na internet, se ela tiver formatada, né, se ela não for uma página bruta em outro formato, como por exemplo como em CSS, ou como em PDF, como em um TXT mesmo, né, ela é uma página então HTML. Então HTML ele é a linguagem universal dentro da internet. Qualquer página que deseja estar dentro da internet, ela precisa estar apresentada em HTML. Professor, mas não tem PHP, não tem ASP, não tem Java? Tem, todas essas. No entanto, todas essas páginas elas precisam ser processadas e aquilo que vai ser devolvido para o navegador é HTML. Então, o navegador que a gente roda aqui, o Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, o Safari, nenhum desses navegadores roda ASP, por exemplo, eles não rodam PHP, eles não rodam Java, eles rodam HTML. Eles rodam HTML, eles rodam JavaScript e eles rodam também CSS. Então, são as linguagens básicas ali que eles compreendem para poder estar apresentando a tela para a gente, permitir que a gente interaja com aquele site. Então, tudo hoje na internet, ou quase tudo, né, que é mostrado para a gente dentro do nosso navegador, salvas as exceções, é HTML. Então, o HTML ele foi criado aí pelo Tim Berners-Lee, né, e aí ele já tem uma longa história aí, foi lá pela década de 90, 1989, por aí. Né, é a linguagem utilizada para a criação de páginas web. Né, e ele permite criar páginas com conteúdos textuais, imagens, vídeos, áudios, listas. Né, então, aquele documento bem bonitinho que a gente faz dentro do Word, existe uma grande possibilidade da gente conseguir fazer isso através da linguagem de marcação HTML. Então, essa é a intenção dessa linguagem. Então, que é o que eu coloquei aqui, né? Se tem formatação e precisa ser navegador para ser exibida, então, provavelmente, 99% de chance de ser HTML, ok? Então vamos um pouquinho aqui para o início do HTML. Então, entre 93 e 95, né, o HTML com a popularização da internet,
no mundo. Né? Ele ganhou então as versões HTML+, né? HTML 2.0, HTML 3.0. Então no 3.0 foi onde houve uma virada grande dentro do HTML. Então ele passou a lidar com imagens, foi onde a Netscape Corporation surgiu com o JavaScript, né, para poder fazer o controle das páginas, né, dar maior interatividade às páginas. Do lado da Microsoft, a gente tinha o Internet Explorer, então ele estava na versão 3.0 dele, por exemplo. Né? Então, a gente tinha o VB-Script, né, que era um script de Visual Basic que rodava dentro dos navegadores, né, e da Microsoft, né, mas o VB-Script foi algo aí que sucumbiu para o JavaScript. Então, olha só, pessoal, em 97, né, um grupo de trabalho do W3C, responsável por manter o padrão então, do código, trabalhou na versão 3.2 da linguagem, então fazendo com que ela se tornasse uma prática comum. Então, o que aconteceu? Lá em 97, foi onde houve realmente assim, aquela afirmação de que o HTML ele seria a linguagem para a internet. E por que isso? Porque o HTML era uma linguagem simples, fácil de aprender. Os navegadores daquela época eles eram bastante tolerantes a erros de desenvolvimento, a falhas, né, na formatação do código HTML e tudo isso. Então era uma linguagem que ela permitia que as pessoas, ainda que elas não tivessem domínio total sobre a linguagem, que elas conseguissem desenvolver páginas em HTML. E curiosamente foi em 97 ou 98 que eu comecei a aprender HTML mesmo. Então, assim que surgiu o HTML4, acredito que tenha sido no ano de 98, né, foi o momento em que eu comprei um livro que era gigante, um livro de 500 páginas, ele tinha todas as explicações do mundo a respeito dos blocos HTML, né, dos blocos, das tags, que eu vou falar com vocês mais para frente a respeito deles. Né? Então, tinham muitas tags, muitos blocos, e assim, era possível desenvolver uma página. Né? Então, tinha já o CSS naquela época, um pouquinho de JavaScript também, né? Mas a virada do HTML4 para o HTML5, que eu vou falar em mais detalhes com vocês depois, realmente foi uma coisa que veio para poder simplificar mais o HTML. Então, acho que a gente pode dizer que da virada aqui do HTML 3.2 para o HTML4 foi algo que assim, o pessoal falou, não, precisamos que o HTML atenda tudo, né? Então que a pessoa consiga desenvolver aquilo que ela necessita utilizando uma página HTML. Então ele veio com muita coisa mesmo, e que acabou que no HTML5 algumas dessas coisas elas acabaram se tornando obsoletas por se perceber que o CSS poderia cumprir esse papel dentro das páginas, ok? E aqui por fim, pessoal, falar um pouquinho aqui a respeito do HTML livre, né? Então, o que significa isso? O HTML estava preso? Não, nada disso. Mas assim, é a respeito dessa concepção do HTML, né? Então, que ele foi criado desde o início para ser uma linguagem de simples compreensão, de fácil de desenvolvimento, para que as pessoas realmente pudessem entrar na internet, né? Pudessem criar suas páginas, criar seus diários, seus sites, e para fazer com que realmente essas pessoas se interessassem. E realmente hoje um grande responsável aí pela popularidade mesmo da internet, né, por essa força toda que ela tem aí, é o HTML. Então hoje basicamente tudo que a gente faz dentro da internet, a gente precisa colocar um endereço de página para poder acessar, para a gente navega dentro daquelas páginas, né, dentro daqueles hiperlinks ali que tem dentro das páginas. Então hoje do Google ao Facebook, né, essas páginas elas são desenvolvidas em HTML, né, então elas podem ter um processamento ali no servidor, mas elas são desenvolvidas em HTML, elas são processadas para HTML, e hoje tudo que a gente vê é HTML, e principalmente com a fundação do W3C, né, do World Wide Web Consortium aí, ele realmente tem essa intenção de tornar cada vez mais o o HTML e essas tecnologias aí que são satélites dele, cada vez mais fortes para que a internet se popularize cada vez mais, para que ela esteja presente em cada vez mais dispositivos. Então, antigamente a gente tinha internet aonde? No nosso computador. Hoje nós já temos internet aí, né, no nosso celular, no nosso smartphone, temos internet na nossa televisão. Então tem hoje televisões aí que a gente pluga nelas um teclado e um mouse, e elas passam a funcionar também como navegadores web.
E mais para frente ainda, a gente pode esperar que o HTML, né, que as páginas web, elas vão estar disponíveis na nossa geladeira, nos nossos eletrodomésticos, né, em todos os lugares que a gente pode imaginar. Isso aí, quem sabe a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso depois, mas isso se chama IoT, né? E é bem interessante vocês pesquisarem a respeito disso. Então é o Internet of Things, né? Então é a internet das coisas. Então hoje as coisas cada vez tem mais, elas têm internet, né, com a minificação dos circuitos, tudo isso, então é possível hoje que a gente tenha aparelhos pequenos, né, que tem internet, que tem essa capacidade e até também no desenvolvimento de sistemas. Então, antigamente a gente tinha ferramentas como o Delphi, Visual Studio, né, para a gente poder desenvolver ferramentas. E hoje a gente vê assim que quase tudo está migrando para a internet. Então essa apresentação aqui do PowerPoint, por exemplo, eu a elaborei através da internet. Né? Então eu abri o meu PowerPoint online aqui e criei então essa apresentação para vocês. Tem o PowerPoint instalado na minha máquina? Tenho, mas para mim é mais interessante porque eu já salvo na nuvem, já deixo lá guardado dentro dela e depois se eu precisar fazer algum ajuste fino, algum detalhe, aí sim nesse momento eu abro dentro do meu computador, porque afinal de contas, dentro do computador não há como negar que o PowerPoint ele é mais poderoso, né? E até essas ferramentas em geral, então o próprio Word, mas a gente vê outras ferramentas que já nasceram na internet, então, como por exemplo o Google Documents, o Google Planilhas, né? Então essa convergência das coisas para a internet, ela vai ser um movimento que ela vai se fortalecer cada vez mais, né? Não só para a internet, mas também aplicativos para celular, então coisas desse tipo. Então, hoje, realmente, assim, tudo gira dentro dessa coisa aí da internet. Ok, pessoal? Então, deixei aqui para vocês esse link aqui, né, de onde eu obtive uma parte do material para poder desenvolver a aula de vocês. Ok? Hoje a aula foi bem curtinha, né? E essa semana eu deixei para vocês disponível uma apostila de HTML dentro do nosso Moodle. Deixei disponível também uma apostila de CSS, para vocês já começarem a ir se inteirando a respeito do assunto. E essas apostilas, caso vocês não tenham acesso, elas estão disponíveis no portal do W3C, né, que é interesse deles também estar sempre disseminando isso para a comunidade. Então vocês podem colocar aí apostila HTML W3C, que vai aparecer lá para vocês o link. Vocês vão poder baixar uma apostila lá do site da World Wide Web Consortium aí para poder estar estudando e estar aprofundando nos estudos de vocês. Ok, pessoal? Então é isso a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente já vai começar a entrar um pouco mais dentro dos aspectos técnicos mesmo do HTML. Né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.